Deus diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois labraram e as jumentas paciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os salgueiros e os levaram e mataram. Aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram os seus caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus, para a nossa vida. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nos abençoa, Pai querido, através dessa palavra, nos ensinando e nos orientando aquilo que devemos e precisamos aprender na noite de hoje. Pai querido, se essa lição estava preparada para hoje, eu te peço, Pai querido, abra as portas dos céus e nos orienta agora. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós na noite de hoje. Eu te peço agora e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, vamos ver o conteúdo desses versículos que nós lemos. Só notícia ruim. Não tivemos uma boa ali, né? Uma emendando na outra. Diz a palavra ali que um terminava de contar a história, chegava outro contando outra história, pior ainda. Aquele outro não estava terminando de contar, chegava outro, contava outra, pior ainda. Quer dizer, foram as notícias que Jó foi recebendo, uma atrás da outra, de desgraça. Depois de ser um homem muito bem sucedido, rico, diz a palavra que Jó era rico. E tem mais uma coisa importante: Jó era temente a Deus. Aí você diz assim, eu já vi pessoas dizer assim: não, mas quem serve a Deus não acontece nada, não pode, porque servindo a Deus não vai acontecer nada. Veja no capítulo 1, verso 1 que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então, tinha falha no homem? Tinha falha em Jó? Não tinha. Nada. Um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, não participava de coisas erradas. Mas, de repente, veio um bombardeio em cima do homem. Só coisa ruim, só desgraça. O homem era rico, tinha uma família bonita, perdeu a família, diz a palavra de Deus aqui que veio o vento, né? Arrebentou a casa, derrubou a casa, morreu as filhas, morreu a família. Quer dizer, ele ficou sem nada, sem dinheiro, sem filhos, sem nada, perdeu tudo. Mora para outro. Mora para outro. E olha o que ele diz aqui no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Alguém tem coragem de fazer isso? Depois de receber tanta desgraça? Tem gente que recebe uma noticiazinha ruim e sai correndo da igreja que não quer nem olhar para trás. Tem gente, irmão, porque deixou de receber um aumento de salário naquele mês, não
recebeu uma bençãozinha pequena, ou aconteceu uma coisinha qualquer, não quero mais Deus, não quero mais nada, vou largar, sabe uma coisa, isso aqui não é para mim, e blá 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 blá, um monte de lamentação e some. Agora imagine esse homem aqui, ó, ele tinha tudo. Se nós formos ler aqui, ó, versículo 2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era um homem super milionário. Olha, irmãos, para ele ter 3.000 camelos, hoje representa 3.000 carretas. Não sabiam disso? E naquele tempo, o camelo era um meio de transporte para o deserto, né? Para transportar tudo que se transportava naquele tempo era em cima do camelo. Era a mesma coisa que ter 3.000 carretas hoje. Porque o sinal era bem riquinho, né? Bem rico. Boi, ovelha. Mas acontece que ele era temente a Deus, tinha tudo isso, mas tinha alguém que estava morrendo de ciúme dele. Tinha alguém que estava de olho em tudo aquilo que ele tinha. Tinha alguém que estava de olho em toda aquela alegria e toda aquela felicidade. Tinha alguém que estava sempre sondando, esperando uma oportunidade para tomar tudo de Jó. Você não sabia que tem alguém sempre de olho na nossa vida? Sempre de olho. Sempre querendo tomar o que você tem, querendo estragar a tua alegria, querendo estragar a tua felicidade. Especialista de colocar coisa na tua cabeça onde não existe. Eu já vi muita família ser destruída porque o diabo conseguiu colocar na cabeça do marido, da mulher, que está acontecendo isso, mas aqui não está acontecendo nada. Acabou-se a família. É? Porque as pessoas são fracas. O homem, principalmente, eu vou te contar uma coisa: o homem é triste de fraco. A mulher é forte. A mulher, às vezes, mesmo que ela saiba, às vezes que está sendo traída, ela se mantém firme e luta pelo casamento. O homem é uma fraqueza total. Se um demoniado lá longe contar qualquer besteira, ele larga a família aqui. Não olha para trás. É uma fraqueza total, homem. A mulher não. A mulher já é mais forte. A mulher luta, vai luta, mesmo sabendo, tendo até certeza. O homem é fraco nesse ponto. E o diabo trabalha muito nessas coisas. Muito. Né? E nós vemos aqui que Satanás, então, ele vai até o Senhor, diz a palavra aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É a única coisa que ele faz: rodear a terra, passear por ela, para ver o que as pessoas estão fazendo, para ver de que maneira ele vai destruir alguém. É a função dele. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntimo e reto e temente a Deus, que se dizia do mal. Olha como é que Deus falou a Satanás. E olha como é que Satanás responde. Acaso, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Quer dizer, teme a Deus à toa. Olha como é que ele enfrentou Deus aqui. Sabe por que Jó teme o Senhor? À toa. Por que ele quis dizer isso? Olha aqui, ó. Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mãe, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. Já fez um desafio a Deus aqui. Um desafio. Jó teme o Senhor, serve o Senhor à toa, porque o Senhor dá tudo para ele. Põe a mão lá em ti, para ver se ele continua, para ver se ele não blasfema. Os irmãos pensam, irmãos, que hoje, só porque você está na igreja,
ou porque alguém é pastor, ou é formado em teologia, seja o que for, dentro da igreja, Satanás tem medo e corre de medo. Ah, não vou chegar lá porque o fulano se converteu, está servindo a Deus. Irmão, a mesma coisa que ele fez aqui com Jó, ele faz com qualquer um de nós. E muitas das vezes ele desafia Deus. Toca na vida do fulano, deixa eu tocar lá para ver se essa pessoa continua de novo, continua te servindo. Irmãos, isso é sério. Às vezes nós não sabemos. Às vezes quando vem aquele bombardeio de problemas, da onde está provindo muitas vezes esse bombardeio, né, de problemas. Mas muitas vezes Satanás pede para nós sermos peneirados. Esses dias atrás foi na aula, né, no curso que eu falei, né, no Viseu, sobre ser peneirado, né? Foi na aula, né? O Senhor Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para te colocar na peneira, para te peneirar. Imagina como é que ficou Pedro nessa hora. Pedro deve ter levado um susto. Ô Jesus, Satanás pediu para me pôr na peneira e o Senhor deixou? E o que Jesus respondeu para Pedro? Pedro, vou orar pela tua fé, porque para a peneira você vai de qualquer jeito. Eu vou orar por você pela tua fé, agora a peneira você vai para ela. Quem é que ora por nós hoje, intercede por nós, quando nós vamos para a peneira? Alguém sabe dizer? O Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É que quando nós não temos mais forças para orar, quando nós não conseguimos mais buscar em Deus, Ele intercede ainda por nós. Ele continua intercedendo. Agora Ele intercede por quê? E Ele intercede para quê? Para que alguma legião de anjos venha do céu e ajude você na luta que você está, entre na guerra contigo, resolva os teus problemas. Não, é para você não desfalecer na fé, para que você venha vencer os teus obstáculos. Aqui diz a palavra que quando Satanás fez o desafio, Deus aceitou o desafio. Falou: Satanás, você está bem mal informado, porque Jó não vai blasfemar contra mim. E diz a palavra de Deus aqui, que diz assim, versículo 11: estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfêmia contra ti a tua face, disse o Satanás, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, não podia tirar a vida dele, agora o resto podia tirar tudo. E aí as notícias que nós lemos agora, uma em cima da outra. Agora eu pergunto para você: quem é o portador de uma notícia? É Deus? É Satanás. Ele é o portador de uma notícia. Olha, só vem notícia ruim. Olha, roubaram tal coisa, acabou tal coisa, mataram tal coisa. Foi uma destruição só a vida de Jó. Uma destruição só. Era para Jó nessa hora dizer assim: Senhor, eu fui temente a ti o tempo todo, minha vida toda, fui correto contigo minha vida toda, e olha que o Senhor deixou acontecer comigo, só uma coisa, Deus, não vou te servir mais. Era para Jó ter feito isso. Hoje, nos dias de hoje, muita gente está deixando a Deus por pouca coisa, por nada. Hoje tem tanta gente fraca, irmãos, tanta gente fraca, que frequenta igrejas, que olha, que dá nojo. Eu falo isso porque é verdade. No livro de Provérbios fala sobre isso. O frouxo, a força dele é muito pequena. Capítulo 24, verso 10. E a palavra é bem clara: frouxo. Hoje o que tem de crente frouxo é brincadeira. Qualquer coisinha desmorona. Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Qualquer coisinha, não vou mudar de igreja, vou para outra, a outra é mais forte. Como se alguma igreja fosse multiplicar a vida da pessoa. Alguma igreja fosse fazer alguma coisa. Quer ver uma coisa que eu dou risada muitas vezes? É quando eu vejo muitas vezes até para o programa de televisão e outros aí, não tem nada a ver com outros aí, mas eu fico olhando para uma pessoa, dos pastores, diz assim: nós vamos fazer uma oração forte. A oração é muito forte, pastor. A oração é muito forte. Um fala para o outro. Eu dou risada disso aí. Não existe oração forte, irmão.
tem fé. Quando eu oro, então não tem fé. Que oração forte! Nós vamos fazer uma oração forte. Vamos, quem vai mudar coisa disso, nenhum? Você conversa paralela para poder dormir. É verdade. Que oração forte! Que oração forte! Você já imaginou? Tem oração mais forte do que Jesus fez lá no monte? Quando Jesus chegou a transpirar sangue pelos poros, existe oração mais forte que essa? Nós comentamos no curso de obreiros esses dias a respeito disso, que por mais nervoso que esteja uma pessoa e se apresente a Deus para orar, nunca ninguém chegou a suar sangue, mas Jesus chegou a suar sangue. Então essa é uma oração forte. E eu pergunto para vocês, mudou o quadro? Jesus foi tirado da responsabilidade dele de ir para a cruz? Não mudou nada. Jesus continuou na mesma situação e Jesus foi crucificado. Então hoje, oração forte. Tem oração forte. É a fé, irmãos. É a fé. Olha como é que Jó declara depois de ter recebido um bombardeio de uma notícia. Porque Satanás havia feito um desafio, feito, olha, o Jó serve ao Senhor à toa, porque o Senhor dá tudo para ele. Vamos tirar tudo dele para ver se ele não blasfêmia? Olha o desafio. E o Senhor falou assim: então tudo que ele tem te pertence, pode tomar tudo. Quero ver se ele vai blasfemar mesmo. E aí Satanás começou a tirar tudo, mandando uma notícia. Mas diz a palavra de Deus, aqui no versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Ele ficou indignado por aquilo que estava acontecendo com ele. É normal? É normal. Qualquer pessoa ficaria indignada. Mas ficar indignado pelo aquilo que está acontecendo, ficar indignado pela situação que se levantou é uma coisa, mas se afastar de Deus é outra. Ficar indignado porque se levantou uma série de problemas sobre a vida da pessoa é tolerável. Se afastar de Deus é que não é tolerável. Ele se indignou, rasgou, diz aqui que ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça. Era uma forma que as pessoas usavam naquele tempo, mas diz aqui que ele lançou-se em terra e adorou a Deus com tudo o que estava acontecendo. Pergunto para vocês agora, eu creio que quando Satanás viu ele fazendo isso, quando Satanás viu que ele rasgou o manto, olha bem, rasgou o manto e começou a raspar a cabeça, Satanás deve ter pulado, deve ter dado pulo, fez uma festa naquela hora com os demônios dele. Olha aí, ó, vencendo, acabou Jó. Mas de repente ele olha para Jó e Jó coloca-se de joelho, coloca o rosto em terra e começa a adorar a Deus e dando glórias a Deus nas alturas, porque ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Olha só, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor. Satanás deve ter esmorecido, pronto, não pude com esse homem, não deu certo. Tomei tudo que esse homem tinha, tomei a família dele, tomei tudo aquilo que ele tinha, das finanças, deixei ele na miséria, deixei ele doente, deixei ele com a vida completamente arrebentada. Olha lá, ele continua louvando ao Deus vivo. Satanás perdeu as forças. Pode ter certeza que daqui em diante, até o final da história de Jó, Satanás andou de muleta se arrastando, porque acabou as forças de Satanás. Satanás andou se arrastando, porque ele viu que não tinha mais como enfrentar esse homem. Porque naquela hora, Jó podia ter se revoltado contra Deus, mas o Jó não faz isso. Reconhece que tudo aquilo que ele tinha vindo de Deus. E se saiu, era Deus que estava permitindo sair. Irmão, tudo que nós temos hoje vem da mão do Senhor. Não importa o que você tenha, não importa o que você conquiste, não importa aquilo que você alcance, só vai alcançar e conquistar se vir
E Pilatos falou: Senhor, escute, você sabe que eu tenho autoridade de mandar te matar, né? Ou então te soltar? De maneira nenhuma. Essa autoridade que você tem é porque meu pai te concede, senão você não tem autoridade nenhuma contra mim. Ninguém tem autoridade em nada. Ninguém tem condições de fazer nada se não for pela vontade do Senhor, irmão. Tudo é pela vontade de Deus. E Jó sabia disso. E nesse versículo, quando ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, Deus deu, Deus tomou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele quebrou Satanás pelo meio. Ele derrotou Satanás nessa palavra. Ele derrotou Satanás nessa frase. Quantas vezes você tem derrotado Satanás quando você glorifica a Deus? Ou quantas vezes você tem deixado Satanás mais forte quando você blasfêmia? Muitas vezes, né, falando mal de que Deus não está te ajudando, que Deus não está te amparando. Quantas vezes você louva o nome do Senhor nas horas das tribulações? Ou quantas vezes você crucifica Jesus novamente com as palavras de lamentação? Irmãos, está vendo? Jó passou uma situação que, claro, a gente vê aqui uma luta terrível. Não é para qualquer um, não era para Jó mesmo vencer. E qualquer homem normal não vence a luta que ele venceu, não. Mas lutas como essa, Deus não vai permitir para ninguém mais. Mas nós temos luta hoje. Agora, nessas lutas que você tem enfrentado, nas dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia, você tem louvado e glorificado a Deus? Você tem falado com Deus nessa hora: bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor? Porque Jó, irmãos, no final da história de Jó, todo mundo aqui conhece a história dele, né? No final, o que aconteceu? Deus mudou por completo a história de Jó. Ele se tornou mais rico do que era, uma família mais formosa do que aquela que ele tinha. E olha, tem uma coisa impressionante. Uma parte quando a mulher de Jó diz assim: ô Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ele diz para ela? Louca, você é louca, mulher. Você é louca. O bem de Deus você aceitou com prazer, mas o mal você não quer aceitar, não pode aceitar. Aí comprova uma coisa: quando a palavra de Deus diz que aquele que não largar pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Ele largou a própria esposa, ele já tinha perdido os filhos, ele já tinha perdido tudo. E ele falou: ela, você é louca, mulher. Se você não quer Deus, eu continuo adorando a Deus, eu continuo servindo o Deus Altíssimo, eu continuo servindo o Deus vivo. E por isso Jó venceu a luta que estava enfrentando. Agora, e será que aconteceu com a mulher do Jó, hein? Deve estar queimando até hoje, né? Satanás deve estar fazendo um churrasquinho dela até agora. É verdade, irmão. Irmãos, Jó venceu pela fé. Jó venceu porque não desfaleceu um minuto. Você vai vencer se não desfalecer. Amém? Eu não sei como é que está a vida de cada um aqui. A gente mais ou menos sabe um outro porque a gente conhece todo mundo aqui, mas no fundo, no íntimo ninguém sabe. No íntimo só a pessoa mesmo, só a pessoa e Deus. Mas seja aquilo que você estiver enfrentando, lembre-se dessa passagem. Lembre-se dessa passagem. Jó em nenhum momento atribuiu culpa alguma a Deus. Ele glorificou a Deus. E glorificando a Deus, ele venceu. Glorificando a Deus, ele recebeu tudo de volta em dobro. Amém? Amém. Fica de pé. Eu quero que você, nessa oração, só louve a Deus. Por mais situação difícil que você esteja enfrentando. Como falou agora pouco a Carmen, nós também estamos enfrentando dificuldade, luta, não está fácil, não. Mas em momento nenhum eu tenho me preocupado, eu tenho sempre glorificado a Deus.
Jó, pelo que nós vemos nesse versículo, ele não deu uma mínima de perder tudo que tinha. Ficou indignado, sim. A gente pode ficar indignado, sim, mas não ir contra Deus. Fala com Deus agora, diga: Senhor, eu, mesmo nas lutas que eu tenho enfrentado, eu glorifico o teu nome. Você quer ser um vencedor? Comece a agir assim, glorificando a Deus pelas piores situações que você tem enfrentado no dia a dia. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar, Senhor meu Deus, na tua presença, toda a igreja agora, Pai, todos os teus filhos. Pai querido, eu sei que todos enfrentam dificuldades, enfrentam, Senhor Jesus, lutas no dia a dia, mas a tua palavra, Pai querido, veio de uma maneira muito clara hoje, Pai. Jó venceu, porque em momento algum, Senhor, ele falou ou fez alguma coisa contra ti, mas sempre, Pai querido, ele glorificou o teu nome. E diz nesse versículo que ele diz que ele admitia ter saído nu do ventre da mãe, e nu ele iria voltar. Então, que o nome do Senhor fosse glorificado. Nada nós obtemos, nada nós alcançamos por aquilo que nós podemos fazer, mas é tudo que temos vem da vontade e do amor do Senhor. Então, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que possamos guardar, Senhor, essa palavra no nosso coração. Eu te peço agora, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.